E vamos lá, né? Bom dia a todos, excelente terça-feira, né? Dia 11 de agosto de 2026. Já vamos dando aquele like esperto e vamos que vamos. Bom, Diegão, só para avisar você aí, o Copom fez isso quarta-feira passada, tá bom, Diegão? Só para avisar, tá? E hoje saiu a ata do Copom contando o que eles decidiram, o que eles pensaram para tomar aquela decisão, tá? Só para não ter confusão aí no chat aí sobre informações erradas, tá? Bom, falando sobre o dia de ontem, o dia água, né? Tinha comentado de manhã que o dia já seria meio água e foi muito água, né? Um dia meio travado, movimentos sem confiança, movimentos ali sem grande direcionamento, movimentos ali complicados, tanto lá fora quanto aqui dentro, tá? Mercado de expectativa, sem agenda, expectativa com a questão de guerra, de quando que vem esse acordo e tudo mais, né? Então, aí ficou um pouco travado. E não foi só aqui, foi lá fora também. Parecia um dia de feriado ontem. O S&P ontem fechou com 0,06 de queda, Nasdaq fechou 0,32 de queda, Dow Jones 0,11 de queda e o Russell 0,56 de queda. Então, ou seja, foi um dia de queda, mas um dia estável. Nosso Ibov também caiu, 0,19 de queda, né, sem grandes movimentações. O dólar subiu um pouquinho, 0,43, mas já era esperado, o DX estava mais forte ontem, então já era esperado um dólar um pouquinho mais forte. A Petro subiu bem ontem devido à alta do petróleo, né? Foi o que salvou o Ibov, né? Senão teria dado uma bela caída. Então foi isso, né? Mas ontem não teve nenhum fator a mais aqui no Brasil, né? Teve só o fator de que a incerteza está no ar, tá? Falando já sobre o cenário de hoje, a Ásia Pacífico está mais ou menos morna, Xangai caiu um pouquinho, 0,83, nenhum fator muito amplo ali, todo mundo aguardando um CPI de amanhã dos Estados Unidos para ver como que está a economia dos Estados Unidos, isso vai ajudar a definir a questão de juros. A gente teve o Hang Seng ali com uma queda de 1,1, uma realizaçãozinha em alguns setores ali de tech, mas nada muito amplo. O Japão não abriu ontem, aliás, de ontem para hoje, né? Feriado no Japão. A Coreia fechou ali com 0,73 de alta, estável também, e a Austrália 0,19 de alta. A Austrália que caiu um pouquinho ontem. Então, ou seja, a Ásia Pacífico também está meio morna hoje, assim, tá? Japão fechado, tudo está meio morno, tá? Quando a gente fala de commodities, o minério de ferro continua no mesmo preço de ontem. Ontem estava 706 yuans, hoje está 707, então não se apegue à variação, e sim ao preço. Isso então não deve fazer tanto preço para a Vale aqui, Vale que subiu forte ontem, 1,71. Se olhar, a Vale e Petro segurou o Ibov ontem. Se não fosse Vale e Petro, o Ibov tinha desabado de novo, né? Então, para hoje já não tem tanta solidez no minério, está no mesmo preço de ontem, então Vale deve ficar mais estável. Ontem, o petróleo subiu forte, tá? O petróleo subiu forte ontem. E por que o petróleo subiu forte ontem? Eu comentei com vocês na reunião matinal cedo que o Irã aumentou muito a lista de exigência dele, inclusive que o primeiro ponto ali os Estados Unidos tem que pagar por todo o dano que ele causou ao Irã, tá? Com a guerra, tá? E o Trump respondeu ontem, falou, não, quem vai pagar pelo dano é você, inclusive você vai pagar por, inclusive, tudo que os Estados Unidos está gastando com essa guerra, né? O Trump basicamente falou o seguinte, eu vou aí, eu te ataco, eu te destruo, e você ainda vai pagar tudo que eu gastei para fazer isso. É basicamente isso que o Trump disse ontem. Então isso o mercado entendeu como um aumento na tensão da guerra, e, consequentemente, o petróleo explodiu, né? O petróleo chegou a bater 5% de alta ontem, o WTI rompeu os $80, estava abaixo dos $80 do WTI, o Brent chegou próximo de $90 e tal. Agora está um pouco mais calmo, tá? Agora, próximo das 8 da manhã ali, o primeiro-ministro do Paquistão chegou em Teherã, né? E ele foi lá para uma rodada de negociações, e aparentemente essas negociações com o Paquistão,
né, não com Washington, mas com o Paquistão, estão mais avançadas. Isso ajudou o petróleo a dar uma desacelerada. Nesse momento, o WTI está 81,90, 0,23 de queda, e o Brent está 87,30, 0,46 de queda. Né? Está estável, mas deu uma leve desacelerada aí o petróleo na escalada. Mas vocês sabem, né, gente? Ó, é um estralo para poder voltar a escalar de novo. Lembrando que o Strait de Bab el-Mandeb está fechado, tá? O fluxo ali está controlado pelos Houthis. O Strait de Hormuz está sendo bem controlado pelo Hamas, pelo próprio Irã, né? Pela Guarda Revolucionária do Irã, tá? Então o fluxo ali está menor, tá bem complexa a situação, tá? Tá bem complexo essa situação aí, né? O Rodrigo falou, e aquele terremoto na Colômbia? Esquisito. Cara, terremoto na Colômbia, terremoto na Venezuela. Você se prepare, daqui a pouco tem terremoto no Brasil. O mundo tá ficando muito louco. Né? Deus queira que não. Né? Enfim, mas falando sobre esse cenário de guerra, o cenário está tenso, mas, novamente, está em negociações, mas o fluxo de petróleo ainda continua todo meio bloqueado. Tá? Então, a gente está nesse mesmo nível ainda. Essa estabilidade agora do petróleo é estável para Petro, não é positivo. Petro que, mesmo avisando que não vai pagar dividendos extraordinários. Na verdade, é o seguinte, só falar rapidamente sobre a alta da Petro, falando sobre a alta da Petro ontem, tem um contexto envolvido aí. Primeiro, o diretor da Petro tinha dito o seguinte, olha, dificilmente vamos pagar dividendos extraordinários. Por quê? Porque o petróleo estava desacelerando, certo? O balanço foi bom e tal. Ontem, com a alta forte do petróleo, todos os investidores que olharam falaram assim, e realizaram Petro, né, porque acreditavam que não iam ter dividendo extraordinário, porque o valor do petróleo estava desacelerando, de repente eles voltaram a olhar e falaram assim, ué, o petróleo está subindo de novo, então isso significa que pode ter sim dividendo extraordinário da Petro. Vamos comprar Petro. Foi isso que acabou ajudando a Petro subir 3,5 ontem. Não foi nem tanto a alta do petróleo sozinho, mas o que ela vai gerar de reflexo de caixa na Petro e o quanto isso pode gerar dividendo extraordinário na Petro. Pegaram a visão? Tá? Então, foi esse o movimento da Petro ontem. Tá? Então, se o petróleo continuar subindo, Petro tende a continuar subindo por esse motivador mais claro. Tá? Indo para a Europa, pessoal, Europa está estável, né? A Europa está estável, nesse momento está positiva, aguardando o quê? Não está nem aguardando hoje, está aguardando amanhã, para ver como que vai ser a perspectiva do CPI e o que isso pode refletir nos juros americanos. Tá? O Eurostock está ali 0,29 de alta, a Inglaterra 0,05 de alta. Para lembrar que também essa estabilidade da Europa é acreditando que possa sair em algum momento um acordo entre Estados Unidos e Irã. Tá? Alemanha 0,03 de alta, França 0,03 de alta, Espanha 0,46 de alta, Itália 0,08 de alta. Então você vê, é uma estabilidade total, todo mundo está aguardando. Alguém perguntou, pô, a semana vai ser fraca? Provavelmente, porque o drive do dia é amanhã, tá? O CPI, claro, o CPI tem força para mudar o resto da semana. Tudo depende do que ele vir, tá? Então, mas por enquanto fraca e o dia hoje está meio bordão, então tem que tomar cuidado, tá? Falando sobre futuros americanos, mesma coisa, estável. O Nasdaq deu uma puxada a hora que saiu informações sobre o primeiro-ministro do Paquistão estar em Teherã, né? Isso foi positivo, mas já estabilizou de novo. Nasdaq está ali na casa 0,30, 0,40 de alta, o S&P está na casa 0,10, 0,20 de alta, tá? Estável, nenhuma grande movimentação, né? Como eu comentei, teve a declaração do Trump ontem, fora isso não tem mais nada acontecendo. Tá? Todo mundo aguardando, o DX está ali levemente positivo, 0,03 de alta. Então, assim, a gente tem um cenário estável hoje. Positivo, mas estável. Tá? Então, toda a característica de ser um dia morno. Tá? Falando da agenda de hoje, agenda fraca, pessoal. Para o Brasil, tem um drive importante agora cedo, agora às 9 horas da manhã, que é o IPCA. Tá? Saiu a ata do Copom, já comentando sobre a ata do Copom, que saiu agora às 8 horas, mais do mesmo. Copom se mostrou vigilante, comentando ali que não vai ter problema em ter que ser duro
com juros caso a geopolítica o faça necessário, tá? Ou seja, citou muito a questão do Oriente Médio, citou muito essa questão envolvendo a guerra, que está atento a isso e que está pronto para agir se necessário. Tá? Traçou as projeções, reforçou as projeções de inflação para esse ano, para 27 e 28, que é 3,5 em 27, 3,2 em 28, 4,9 para esse ano. Enfim, não trouxe nenhuma grande novidade a ata do Copom e não dá para entender se vai cortar ou se vai manter juros na próxima reunião. Então, ou seja, mais do mesmo, não vai fazer preço. Agora, o que pode fazer preço é o IPCA. Agora, às 9 horas, sai o IPCA mensal e acumulado em 12 meses. Esse, sim, se vier mais forte, pode jogar um balde de água fria em quem está esperando um corte de juros na próxima reunião. Se vier fraco, aumenta a possibilidade do corte de juros na próxima reunião. Tem que ficar atento a isso. 9 horas, para quem opera Brasil, importante. Tá? 9h15, a gente tem a variação semanal de empregos, do ADP. 11 horas, venda de casas usadas nos Estados Unidos. Tá? Então, e 13 tem relatório da Agência Internacional de Energia, tá? E leilão de note de 3 anos às 14. Tá? E às 17h30, estoque de petróleo bruto semanal API. Drive do dia, 9 horas IPCA para o Brasil, 11 horas venda de casas usadas nos Estados Unidos. Tá? E ainda falando de Brasil, amanhã tem outro drive que é importante, que é a live da Ilus, né? Amanhã a gente fala mais sobre isso. Aliás, tem uma novidade da Ilus já para quem está esperando aí, tá? Vou falar já. Tá? Então, assim, pessoal, para hoje, pensando em Brasil, foco total no IPCA. Se o IPCA vir fraco, aumenta a possibilidade de corte de juros na próxima reunião. Aumentando a possibilidade de corte de juros na próxima reunião, tende a tirar fôlego dar fôlego para o dólar. Tá? Por quê? Porque quanto mais cortar os juros aqui, quanto mais expectativa nos Estados Unidos, ou é manutenção ou aumento de juros, carry trade fica não muito interessante e o dólar continua ganhando fôlego. Tá? Agora, se o IPCA vir forte, mantém os juros, abre até a janela para a possibilidade de aumento de juros se o petróleo continuar subindo. Aí muda o jogo. Aí dólar tende a cair, muda o jogo, porque aí vem dinheiro para cá. Então esse IPCA de hoje é muito importante, foco nele. BC não faz preço hoje. A ata do Copom deixou muito aberta, por isso a importância do IPCA de hoje, tá bom? Commodities são estáveis, então isso tende a trazer estabilidade. Agora sim, se o IPCA vir estável, dentro do esperado e tudo, se prepare para um dia morno aqui também, tá bom? Aqui também. Então, fica bastante atento em cima disso. Certo? Então, e política? A política tá ali, né? Agora cedo saiu uma notícia que o garotinho não vai poder concorrer no Rio, né? Cara, eu vou me abster da minha opinião sobre isso, né? Mas ela não é boa. Enfim.